Nesse evento, nós temos como participantes os membros do Grupo Conexão e também alguns sindicatos que foram convidados e tiveram interesse no assunto. Vamos lá. Só para me apresentar a você, eu sou presidente do Sindicato da Indústria Mecânica e Material Elétrico do Rio. Esse evento está sendo, se puder tomar nota, está sendo promovido de uma forma abrangente, além do Conexão RH, para uma série de indústrias do CIMI, que é o Sindicato de Indústrias Mecânicas e Material Elétrico. Tem um sindicato parecido com o nosso, que é da área de metalurgia, que se chama Cimetal, mas o nome comercial deles agora é Sem Rio. Sem Rio. Centro das Indústrias Metalúrgicas do Rio de Janeiro. Deve participar o gerente deles de divulgação, que é o senhor Jorge Gomes, talvez ele deve te mandar alguma mensagem. Eu não localizei aqui no Meet, não sou muito arrumado com o Meet. O chat, onde está o chat? Talvez ele te mande alguma mensagem. O chat está aqui também, está aqui. Se você pegar no canto direito aqui, ele está aqui também. Tá, né? Tá, deve ser aquela bandeirinha ali para mandar o chat. Espera aí, deixa eu ver. Chat com todos, exatamente, a bandeirinha. Deixa eu só te falar também, Renan, eu estou gravando esse evento, inclusive gravando essa nossa conversa. Então você me desculpe, então, não estou atrapalhando. Não tem problema nenhum. Pelo contrário, depois eu edito o que seja necessário e eu tenho essas informações que você está me pedindo aí registrado, não precisa anotar nada, entendeu? Perfeito, então. Beleza, então, olha, melhor assim. Tá, então, nós divulgamos também com o Sindicato da Indústria Mecânica de Caxias, o CIMEC. Não sei se você viu o logotipo, o card que nós fizemos na divulgação, nós mandamos para a Glória, depois você verifica com ela, se ela não te passou ainda. Tá? O CIMEC de Caxias, o presidente é Orlando, o senhor Orlando Marques, tá? Feito. E deve participar também o sindicato, algumas empresas, o sindicato Sindratar, do material de refrigeração, ar-condicionado e refrigeração. A Glória está chegando aí, ó, nossa amiga. A Glória chegando aí, então. Né? Então, deve participar também, representando o CIMI, a doutora Priscila, que é nossa jurídica lá do CIMI, e eu acredito que ela vai assistir, até porque também é importante, ela é nossa advogada, é nossa advogada interna, a gente faz a defesa trabalhista nas empresas, para você ter ideia. Perfeito. Evidente que a área previdenciária... Ela aí, Glória. Desculpa, Renan. Bom dia. Bom dia. Tudo bom, Renan? Então, bom dia. Tudo bem, Glória? Tudo bem, Glória. Então, estão começando nossas atividades combinadas aí. Então. E a doutora Priscila é a nossa advogada do próprio sindicato, faz as defesas internas, né, dos associados, e, evidente, tem impacto previdenciário também. Eu acredito que ela possa, não sei se não tiver alguma audiência agora, deverá assistir também essa palestra. Né? Que bom, Renan. Bom, a gente não tem um controle de quantas empresas vão se apresentar, porque a gente não fez inscrição, também acho que não precisa, e... Só para dizer o seguinte, Renan, tem um limite máximo do Google Meet que eu contrato, é de 150 pessoas. Adoraria ter esse problema, mas eu acho que não se preocupe com isso. Também não tem um limite de hora. Nesse grupo todo, o problema da manhã, só para te avisar, de manhã, 9 horas, é a hora de maior pressão na área de recursos humanos das empresas. Né? Tudo acontece de manhã, tem que resolver de manhã até a hora do Tive 30 anos na cadeira lá. De saber disso, né? Então, a gente consegue... também, nós pensamos... então, a gente consegue um quórum mais alto quando os encontros são feitos à tarde. A tradição de fazer de manhã. Então, a Priscila chegando aí, olha lá. O CIMI também. Tá certo? Então pode é isso. liberar o microfone aí, Priscila, né, que você falou, não é isso? Aqui que você é Priscila Luciana, entrando aí. Quem for. Então é isso, Glória. Depois a gente combina alguma coisa a mais, né? Eu estou organizando um encontro de recursos humanos em outubro, aquela palestra empreendedorismo, já dei por fechada, e eu preciso de alguém que comente sobre doenças, essas novas doenças psicológicas do trabalho, como é que a gente lida com isso, emoções. Essa é a Luciana, a nossa administrativa lá. Tá? Bom dia, Luciana. Bom dia, Lu. Tudo bem? Conhecendo um monte de gente nova, que bom. Então, Renan, eu não sei se depois a gente combina isso melhor. Eu não sei se foi a Lu ou a Priscila que me passou um WhatsApp. Eu falei da própria Luciana, que é... Mas eu sei, mas... Aí, se vocês não quiserem, eu falei que se não fosse possível com ela... Sim. Depois a gente vê esse problema agora. Olha o Jorge aí. Olha o Jorge Gomes. Bom dia, tudo bem?
A tua turma toda é presente, cara, e pontual. Tá vendo? Então, tá vendo? Eu te avisando. Mas, Renan, deixa eu te falar uma coisa antes de a gente começar. Eu sou, como você sabe, participante do grupo, junto com a Glória. A Glória é a nossa líder lá do Grupo Conexão. Sei bem. E eu queria me colocar à disposição de vocês, né, por mim também, eu acho, pelo Grupo Conexão, qualquer outro tipo de evento que precisa da minha participação, estou ao inteiro dispor. Eu, na apresentação, eu vou falar aqui as coisas, não vou falar agora para as pessoas poderem ter o que eu estou fazendo, estou gravando essa reunião, tem todos os meus contatos, quer dizer, não precisa anotar nada, mas eu vou falar daqui a pouco, na entrada eu falo tudo isso. Então, o que vocês precisarem de mim faz parte do meu show, né? Eu sou consultor e preciso também ter um palco para poder fazer o trabalho. Então, fique à vontade. Bom, Renan, e te agradeço, né? Primeiro, você ter participado daquela reunião lá e estar presente, né? O que foi possível a gente fazer isso com você. Beleza. Agradeço a Glória e a Luciana aí por nossa conta. Né? Como vai, Glória? Tudo bem? Tudo bom, Jorge? Que mudança física é essa? Agora porque está chegando o Natal e eu me transformo. Natal. Já é Natal na líder. Para ganhar um extra? Não, na verdade, o que eu ganho extra é lá de cima, sabe? Que trabalho. Porque é um trabalho voluntário. Eu tenho um projeto que a gente distribui lá no interior de São Paulo, 20 mil brinquedos. E eu participo disso. Aqui no Rio, eu faço gravações assim para os netinhos dos amigos, coisas assim, né? Bacana. E a gente está em vários eventos aí no final do ano. Então, eu deixo a barba crescer para poder... Né? Eu vou copiar a tua iniciativa, porque está faltando em cima, aí eu compenso embaixo, entendeu? Essa é uma... Esse não é problema, o capuz aí. Bom, são 9 horas. Aí é só colocar o chapéuzinho. São 9 horas, não sei como é que está. Pois é. Bom, todo mundo... Agora, prazer em vê-la. Tudo bom, minha querida, também o pessoal do CIME aí. Renan, obrigado mais uma vez. A gente hoje está aí, ó, chegou mais um lá do Cimetal. Tudo bom, Josué? Bom dia. Bom. O CIME está garantido com vários eventos, você está sabendo disso, né? Bom dia para todos. Bom dia. Repete, Jorge. Nós estamos com vários eventos na Firjan, na Praça Mauá, o Innovation está acontecendo. Tem o Innovation Week, exato. E também lá na Firjan, o pessoal lá da área de petróleo e gás estão tendo evento. Isso. E a gente está aí com vários eventos acontecendo hoje, que talvez reduza um pouco o fluxo de pessoas. Exato, é provável. Só para lembrar, né? Natural. Eu tenho várias pessoas Mas, Jorge, que umas que estão deixa eu te dar a informação que eu vou dar daqui a pouco, antes de começar para todos. Eu estou gravando esse evento, tá certo? E eu vou publicar o arquivo tanto no Grupo Conexão, como posso mandar para vocês também, tá certo? Então, quem perdeu aqui tem isso gravado. Isso é ótimo. A JAR Corretoras também já está aí, ó. Quem? A JAR Corretoras, que atende aos nossos 2 sindicatos, eu Corretoras e ao Joseli. Exato. Bom. É a Joseli que está aí? Está escrito aqui, Joseli. Onde é que estava? É a JAR Corretora, Joseli. É a JAR. Isso. É Joseli, mas é a Júlia. Júlia? Mas Júlia, aqui é a Joseli, deve ser. Bom, mas tudo bem. Seja bem-vinda, Júlia. Muito bem, então. Não sei como é que liberar o pessoal está chegando aí, está entrando, como é que está? O pessoal está entrando. Eu botei automático. Se for, sabe, a gente apresentar, a gente tem que ser eclético aqui. Se eu for começar a aprovar cada um que for entrar, eu estou morto, eu não faço apresentação. Então, está no link, até porque isso aqui não tem nada confidencial, tanto é, como eu falei para vocês, eu vou distribuir a apresentação, vou distribuir também a gravação, então, quanto mais gente souber, melhor. Eu vou explicar por quê, tá bom? Não tem problema. Vamos esperar só um bocadinho, né? São 9h04, vamos esperar aí o quê? Mais uns... Até 9h15, né? Porque sempre tem uns retardados. Retardatários, né? Então, o que vocês acham? Tudo bem? Dá para esperar um pouquinho mais? Isso aqui, que essa plateia que está aqui, seleta, já dá para conversar. Mas eu acho que a gente esperar um pouquinho mais fica melhor, tá certo? Vamos esperar até 9h15, aí eu já entro e a gente manda bala, tá bom? Se até lá alguém quiser saber alguma coisa, eu estou à disposição, tá?
Eu vou aproveitar, João. O Renan a gente conversou bastante, mas os demais, e o Jorge me conhece há muito tempo, mas os demais eu não sei até onde conhece, né, que o Grupo Conexão é um grupo que começou em 2007, na época presencial, aqui só na região de Jacarepaguá, que era onde eu trabalhava, e as empresas da região tinham a questão de dificuldade de liberação de ir para o centro, porque a maior parte de reuniões de RH aconteceu na BRH no centro. Então, a ideia é que a gente também tivesse uma oportunidade de trocar, de se ajudar. Então, esse era o propósito. As reuniões sempre aconteceram nas casas, né, que a gente dizia às pessoas, porque aconteciam nas fábricas, cada mês na fábrica de uma pessoa, e ficou assim até 2020, quando aconteceu a pandemia. Então, a partir da pandemia, a gente começou a rever o formato, né? E de 2020 para cá, nós estamos realizando todo mês continua tendo reunião, só que o mês é presencial. O mês passado, inclusive, presencial foi na casa do Renan, né? E o outro mês é online. Então, a gente está fazendo essa na casa, no sindicato, né? A gente chama de casa, porque às vezes até a primeira casa, né? Não é nem a segunda. E o outro mês está fazendo online, tá? Então, de março a novembro, deixando aí o final de ano e o início de ano de férias, porque são momentos de férias mesmo de muitas pessoas, e também a época de final de ano é complicado para RH por diversos eventos. Então, a gente mantém a segunda, quarta-feira do mês também, como uma forma de todo mundo saber quando vai acontecer, não muda a data para cá e para lá, é fixo. E a questão de ser de manhã, Renan, é que para nós, quando a gente entrava na empresa na época, pelo menos era assim, você não conseguia sair para ir para o evento. É verdade. Ou você ia de casa para o evento e chegava mais. Exato. Ou você não era liberado, você era engolido. Então, por isso que os eventos acontecem de manhã, a gente acreditando que a pessoa está fazendo a reunião pela primeira atividade do dia, né? Para que ela não se envolva, né, no dia a dia da empresa, porque ela não sai mais. Então, essa foi a opção. A gente chegou a fazer alguns testes à tarde e à noite. Desculpa te interromper, mas é o seguinte, a Júlia, ela está com o microfone dela desligado, é por isso que você não está conseguindo, e ela botou até essa mensagem no chat. Eu só queria te pedir, daqui que eu vou começar daqui a pouco, dá uma olhada no chat para ver se não tem alguns problemas, que eu não vou conseguir fazer a reunião e olhar. De repente, um negócio bobo desse assim, desculpa, bobo no bom sentido, mas viu, Júlia, não sei se você está familiarizada, mas aparece aqui o microfone com a barra de proibição, que não é verdade, quer dizer, você pode falar a hora... O Josué também, eu não sei se é premeditado ou não. José, está me ouvindo? Não, estou ouvindo perfeitamente. Eu fechei para não ter ruído externo na hora que você estiver falando. Não tem problema, até te agradeço. Exatamente. Mas assim, saber é porque a Júlia não sabia. A Júlia agora está me ouvindo, não está, Júlia? Estou ouvindo vocês sempre. Estão me ouvindo bem? Agora estou ouvindo, beleza. Beleza, a falta de manuseio aqui da ferramenta. Não, todos nós somos assim, até mesmo eu que já tenho algum trânsito, às vezes eu me enrolo. Eu já peço desculpa pelos possíveis enrolamentos que eu possa ter. Nós somos 7 aqui, tá certo? Como eu falei, vamos esperar só mais um bocadinho, até as 9h15, são mais 7 minutos, e a gente começa a apresentação, tá bom? E eu não queria falando já algumas coisas, porque é importante para todos, algumas coisas que eu vou falar aqui, né, no resumo. Tá? Só responder aqui a Glória. Glória, também nossos encontros de recursos humanos sempre foram de manhã, mas exatamente por esse motivo, que é muito difícil depois que entrou na empresa sair, né? Mas depois da experiência virtual e os problemas de trânsito do Rio de Janeiro, e acabamos optando, quando é virtual, realmente fazer no início da tarde. Por isso que é essa observação. Ah, tá. Eu já testei fazer também, o quórum continuou da mesma forma. Eu acho que a gente estava falando, né? A questão do quórum é um problema em qualquer um dos dois horários, né? As pessoas estão com demandas altas, né? E tem a dificuldade da participação. Por isso que é legal que o João vai fazer, de gravar, disponibilizar no grupo e as pessoas poderem assistir depois. Muito bom. Muito bom. Bom, eu vou pegar um café, então, se alguma coisa vai ser. Bom. Aliás, Glória, eu não sei se você já conhece o Josué, o João e a Glória também. O Josué, ele é um dos coordenadores do nosso grupo de RH lá no Cimetal Sem Rio, mas ele é vice-presidente do Conselho Regional de Administração
e é coordenador de cursos lá na universidade. Como é que é o nome da universidade mesmo, Josué? Estácio. Na Estácio. Estácio de Sá. Então, que bacana. É só para vocês saberem que a gente está com uma boa representação. Vamos conversar, vamos conversar. Eu sou professor, É um prazer estar aqui muitas com aulas você. na Estácio também, dei várias na parte de gestão de pessoas, depois eu me apresento. Esse meu nome, João Teixeira, não me é realmente estranho, não, João. Não, o nome não é estranho. Eu transito com uma certa frequência na internet, em vários canais. É verdade, até porque lá na Estácio eu já estou há quase 20 anos, né? Já é um tempinho. Que legal. Né? Na Estácio eu sou muito amigo do Marcelino, professor Marcelino. Marcelino é meu amigo particular, inclusive. Gentilíssimo. Tudo em casa. Tem tudo de grana, de remuneração, é com o Marcelino. É com ele, isso mesmo. Não estou dizendo que o teu nome é estranho, tá certo, é isso mesmo, João. Prazer te conhecer. Prazer, José. A gente vai ter Vamos conhecer os colegas aqui, que eu também estou dando aula no IBMEC, que é do Grupo Estácio. Do Grupo Estácio, sim. Isso, de aula de gestão de operações e estou dando aula de PCP. Embora até começar na engenharia mecânica, elementos de máquinas e tudo mais, então um pouco na parte de no portfólio, um pouco perfil, assim. Vamos conversar, temos assuntos... Vamos sim, eu sou mais de administração, né, que eu sou administrador. Já dei aula de administração lá também, no IBMEC, lá, de administração de operações, legal. No IBMEC eu também já dei aula, só que atualmente não estou dando, mas eu dava de marketing lá no IBMEC. Lá na Barra? Eu transitei em várias escolas de negócio. Hoje eu tenho menos presença, até porque houve uma redução expressiva do treinamento através do online, que é muito legal, permite isso aqui, né? Mas é um lado bacana. Eu vou falar rapidinho depois para você ter uma visão, para a gente poder interagir. Não é para massagear o ego, não, é só para a gente saber o que pode trocar, né? Conhecer um pouquinho um com o outro. Pois é, o José está falando do negócio do Marcelino, ele conhece bem o Marcelino, então eu já sei. Muito, Marcelino. Né, e sabe do poder de fogo de um Marcelino. Ele é um cara ótimo, por exemplo. Ele é um cara que, para fazer uma apresentação sobre gestão de pessoas, sobre o aspecto de remuneração, ele é perfeito. Ele é ótimo. É imbatível. Ele tem um monte de livro, lançou mais um agora recente. Ele está sempre muito bem informado, né? Desde a época da White Martins. Eu conheci o Marcelino na White Martins, lá em 80 e pouquinho, para você ter uma ideia do tempo do nosso contato, né? Não precisa falar. Não tiver que aguentar a idade. Eu não tenho problema nenhum com a idade. Eu já fiz até uma apresentação no Conexão, né, Glória, sobre etarismo, né? Essa é uma das minhas bandeiras, que eu brigo, que eu acho que o etarismo é burro, né? O que tem de gente boa sendo desperdiçada e passando uma caneta em cima. Eu conheci 2 caras recentemente, um tem 84 anos. O que ele faz é fora de série, cara. O cara tem 3 livros, ele trabalha com inteligência artificial, enfim, ele faz um trabalho na empresa da esposa dele com inteligência artificial, 84 anos. Aí eu falei, bom, agora foi o máximo. Não, conheci um de 91, que também tem livro. Irmão, tem que aproveitar os velhinhos, a longevidade está chegando. É isso aí. Não, a vida agora... Olha a Fernanda Montenegro aí. Olha a Fernanda Montenegro para ser a demonstração, né, de vigor, de presença, né? Fernanda Montenegro. Paul McCartney, o que é isso, né, cara? Paul McCartney. Minha filha tem 28 anos. A performance dele, né? Eu não sei se você tem acompanhado, independente de você gostar ou não do ator, né, do cantor, as performances que ele faz com mais de 80, a gente via isso com um garoto de 20, né? Um cara com mais de 80 ali. Você esquece a idade do cara, que tem que ser mesmo. Não tem... Aliás, já fica o convite aqui para quem quiser, eu faço uma palestra sobre etarismo, né? Que essa é a minha bandeira, digamos, pessoal. Por quê? Porque eu acho que é possível, a gente tem que mexer com as pessoas. E, enfim, não vou falar aqui sobre isso, mas é um papo legal também. Fica a ideia. Está registrado, fica a ideia. Olha só, acho que a gente pode começar, né? Vamos começar, porque senão também vai ficar perdendo muito tempo. São 9h14, quase 15, vamos lá. Aliás, o Daísa, obrigada aí pela ajuda que você deu aí pela Glória, não foi? Então, ela que ajudou aí a divulgar o evento, né? A gente se conhece lá do Conexão. Beleza, obrigado. Então, vamos lá. Olha só. Eu fiz João, só um minutinho.
Aproveitando que você falou, minutinho só, aproveitando que você falou da Odaísa, nós temos uma mudança no grupo, tá? A partir desse mês, efetivamente, a comunicação do grupo, toda a parte de comunicação será tocada pela Odaísa, e a Soraya ficará administrando o WhatsApp do grupo. Então, a gente deu uma dividida melhor para que a gente consiga ter uma produtividade maior. Então, nós vamos ser 3 mulheres à frente do grupo, tá bom? Aproveitando aí para anunciar oficialmente. Mas o clube da Luluzinha aumenta, mas o do Bolinha também, aos pouquinos, vai Mas o Bolinha, ele é super aceito. A gente está aqui, ó. Prova disso que nós estamos em 4 homens numa reunião de RH, isso é inédito. Isso aí. Mesmo online é inédito. Outra discussão, não tem de gênero também, não tem homem, não tem mulher, não tem LGBT, tem a competência, cara, o resto tudo. Mas elas estão querendo levar todas as medalhas, é um negócio assim. Olha, hoje então vamos lá, posso começar então? Você quer dar algum. Hoje estamos 4-4, aqui o jogo está empatado. É assim que é legal, assim que é legal. Glória, você quer falar mais alguma coisa antes de eu começar? Sucesso, João, palco é teu, show. Boa palestra. Tá bom. Então, vou fazer um resumo. Eu botei aqui a minha cola para não esquecer os pontos, mas experiência profissional, né? Eu resumo a minha experiência profissional da minha vida em 3 estágios. O que eu chamo um estágio de mercado, um outro que é um estágio que eu chamo de academia, e um último estágio, que é o presente, com mais força, que é a parte de consultoria. Eu tenho uma empresa, consultoria, onde eu sou sócio-diretor, né? Chama-se Trademark, onde eu faço todos os meus projetos, etc. e tal. Quer dizer, no lado de mercado, eu trabalhei em várias empresas nacionais, multinacionais, trabalhei na IBM, trabalhei na CSN, no Banco Nacional, no IBQN, no ILOS, enfim, um pouquinho de cada dessas áreas de negócio. Na academia, eu também participei praticamente de todas as escolas de negócio no MBA delas, ou na pós-graduação. E aí envolve, como a gente estava falando, IBMEC, UCAM, FGV, IBMEC, sei lá, são tantas que Unigran Rio, enfim, isso é uma experiência legal sob o ponto de vista acadêmico, né? Você juntar a teoria à prática, foi isso que eu tentei fazer na minha vida. E o terceiro estágio, que é esse estágio de consultoria. Na consultoria, eu chamo consultoria de gestão, gestão, pessoas e negócio. Então, tem para todos os gostos. E nessa área de consultoria tem essa questão que eu elegi hoje, que eu julgo de muita importância, que é o planejamento da aposentadoria, que é o papo que a gente vai ter aqui hoje. Esse tema ele é importante na medida em que serve para todo mundo, né? Até brinco, o meu público em planejamento de aposentadoria é todo mundo. Se tiver mais de 5 anos, não é isso, mas lá pela meia-idade o cara está precisando de informação, e a gente vai mostrar por que isso é necessário, né? Bom, então, algumas coisas da apresentação. A duração é de 9 às 11. Todas as perguntas que forem necessárias podem ser feitas pelo chat. Eu pedi a minha amiga Glória depois para ver algumas perguntas, talvez não dê se der para responder todas, ótimo, se for só um número reduzido. Que mais? Eu estou fazendo a gravação desse evento. Aliás, se alguém tiver algo contra, por favor, avisa que tem que ter autorização para isso. Eu vou disponibilizar a minha apresentação, que eu vou fazer agora, no Grupo Conexão, e, obviamente, mando para vocês também no CIB, né? Quer dizer, eu vou disponibilizar a gravação e a apresentação, as duas coisas. Que mais? Deixa eu fazer só agora eu vou fazer um merchan. A Glória sabe que sempre tem um merchanzinho, é o preço da apresentação, que é o seguinte: eu estou trabalhando com um projeto agora que não tem a ver com aposentadoria, mas pode ter a ver com muito de vocês. Chama-se Revisão do PASEP. Eu faço isso pela minha consultoria. Basicamente, é quem foi cadastrado no PASEP entre 70 e 88. Existe uma possibilidade de fazer uma revisão. Tudo isso encontra-se no meu canal do YouTube e pode buscar informação. Algumas informações importantes. São valores expressivos que dão essa revisão, mas tem que ter sido cadastrado no PASEP, né? Não é no PIS, não. No PIS depois, mas no PASEP antes. Enfim, tem todas as dicas, são valores expressivos, com alta probabilidade de ganho e tal. Então, quem quiser depois ir no detalhe, a gente conversa. Bom, fiz o meu merchan, Glória, rapidinho, agora vamos para o que interessa, tá certo? Vamos lá, vamos para a palestra. Então, nós estamos falando de planejamento previdenciário e financeiro, né? Quais são os propósitos disso?
A gente sabe que nem todo mundo hoje, graças a Deus, vê a aposentadoria como uma coisa compulsória. Pelo contrário, né? O cara está afim de receber aquela graninha do INSS que ele pagou por muitos anos. Isso nada tem a ver com o vínculo dele, né? Ele pode continuar com o vínculo e tal. Então, essa apresentação aqui ela é voltada, eu diria, de uma forma geral, para as pessoas que estão preocupadas com o planejamento dela, sob o ponto de vista, inclusive, financeiro, não é só se aposentar. E tentar mostrar quais são os riscos, os impactos de não fazer um bom planejamento. Essa é que é a conversa, né? Então, vamos lá. Propósito: otimizar tempo e valor das aposentadorias. Óbvio, né? Se você não fizer isso, você pode perder dinheiro. Então, vamos ser bastante pragmáticos, né? Viabilizar a relação custo-benefício das contribuições. Um problema muito usual, e que acontece com grande parte dos contribuintes, né, dos segurados, é que eles deixaram o passado para trás. Eu vou falar em detalhes um pouco mais para frente. Quando eles deixam esse passado para trás das contribuições, eles encontram problemas no presente e no futuro. Então, a gente vai falar sobre isso também. Evitar erros de concessão, né, e que tipos de impactos financeiros isso causa. Aqui eu sempre dou um exemplo, que é o seguinte: se você errar na sua aposentadoria em 1.000 pratas, bota isso em 20 anos, se for a tua expectativa de vida, você está falando aí em 270 mil reais que foram para o espaço e você não vai ver nunca mais, né? Alguns erros, né, que são comuns: não considerar períodos de atividade especial. Vocês que são do sindicato conhecem bem isso, tem várias categorias que têm atividade especial, que trabalham de forma em locais insalubres, ruidosos, etc. e tal. Então, se isso não for considerado, vai causar um impacto financeiro. Não considerar períodos de atividade rural, isso é menos usual, mas também existe. Não considerar períodos de atividade informal. Isso aí, pasmem, eu faço vários desses casos. Eu encontrei no outro dia um caso para fazer o planejamento. A pessoa tinha 2 anos de atividade normal que não estava no CNIS, que é o documento que faz a contagem de tempo. Ou seja, se você entrar no sistema do INSS, pedir a sua aposentadoria por ali, e você não entender de nada, como normalmente as pessoas não entendem, você vai ter um benefício reduzido sem ter conhecimento nenhum. Então, se você fizer um planejamento de aposentadoria, você consegue ver esse tipo de erro que às vezes acontece. Não estou falando de teoria, estou falando de prática. Muitas vezes não considera o período de serviço militar, que conta como tempo de contribuição, no caso dos homens, né? Não considerar tempo de benefício por incapacidade. Muitas vezes as pessoas têm auxílio-doença durante o período que vai se aposentar, e esses tempos também não são considerados pelo INSS por falta de registro. Que mais? Não considerar tempo como aluno aprendiz, né, que também é bem típico, eu acho, de atividades de sindicatos, de pessoas vinculadas. Não considerar esses vínculos de trabalho que não estão no CNIS, como eu falei para vocês, né, como já tenho casos práticos disso. Não considerar salários de contribuições maiores. Muitas vezes eu tenho dupla contribuição e aquilo não está consolidado dentro do CNIS, né? Deixa eu falar, CNIS é o Cadastro Nacional, acho que a maior parte de vocês deve estar familiarizado, é o banco de dados do INSS, onde tem todas as informações relativas aos empregos e aos salários, né? Então, é ali que mora o perigo. Considerar um número de contribuições menores que o correto, né? Muitas vezes você fez algumas contribuições que não estão registradas no CNIS. Então, um dos trabalhos de planejamento é assegurar que todas as suas contribuições estejam lá dentro do CNIS, como houve esse erro recente que eu falei para vocês. Aplicar fator previdenciário, às vezes, indevidamente, né, para os casos onde isso couber. Muitas vezes a pessoa não sabe, né, e o próprio INSS ignora o adicional de 25% na aposentadoria por invalidez. Eu não sei se vocês sabem, quando você é aposentado por invalidez, você tem direito a um acompanhante, e receber mais de 25%. Isso tem que ser trabalhado junto com a Previdência, mas é possível. Aqui nessa apresentação, como eu falei para vocês, eu vou deixar essa apresentação para vocês. Eu não vou ficar mostrando todos os erros, mas aqui, se vocês entrarem nesse link aqui, tem um videozinho de 10, 15 minutos que fala sobre todos esses erros, né? Que é importante você conhecer. Bom, como eu falei para vocês aqui, R$1.000 por mês em 13 anos, se for em 20 anos, pode significar que você jogou R$260 mil na lata do lixo. E o pior de tudo, tem um impacto mais comum, que vocês
pasmem, mas é verdadeiro, as pessoas não fazendo planejamento, elas não se comprometem com a data da aposentadoria e quando vão me procurar, a minha consultoria, procura depois 6 meses, um ano depois. Isso significa o quê? Se você botar aí uma aposentadoria de R$6 mil, você está falando em quase R$80 mil que foram jogados na lata do lixo. Eu gosto sempre de precificar isso, valorizar, porque, no fundo, a gente está falando da coisa muito importante que é o din-din, né? Vamos lá. Então, os propósitos continuam sendo garantir o uso de dados corretos pela Previdência. O meu papel aqui não é fazer a Previdência Social como lobo mau, simplesmente trabalham com muitas informações e, se você não tiver a capacidade de questionar, você dança literalmente, né? Outra coisa que é importante se fazer num planejamento previdenciário financeiro é você planejar os ciclos, né? Eu costumo dizer o seguinte, num planejamento financeiro e previdenciário, você vai ao passado, traz para o presente e projeta o futuro. Esse é o ciclo do planejamento. Quando eu digo vou ao passado, é dentro daquela premissa que eu falei, que grande parte das pessoas tem problemas com o passado. Deixaram de contribuir porque perderam o emprego ou porque deixaram de ser formalizadas, seja lá o que for. A gente tem que sempre olhar o passado antes de ir para o presente e para o futuro. O problema de quando você entra direto, por exemplo, lá no meu INSS para ver a aposentadoria, é que não tem uma análise crítica, ele vai direto às informações. Então, você não passa pelo crivo de possíveis erros, né? E aí, o que eu faço? Eu vou ao passado, analiso no passado se houve gaps de contribuição, aí eu vejo se é possível voltar a esse passado e pagar por ele, e aí você precisa saber quanto custa esse passado e fazer também uma relação custo-benefício. Quanto você tem que pagar por esse passado e quanto isso vai resultar favoravelmente no presente e no futuro, né? Isso é outro dado que, infelizmente, o meu INSS não faz. E aí você também tem a possibilidade, nesse planejamento, de planejar uma renda futura. Você tem muitos, por exemplo, contribuintes individuais que eles querem saber o seguinte, bom, hoje eu contribuo com o mínimo, mas quanto eu posso contribuir? Aí a gente dá também informação de quanto você contribuindo no mínimo, daqui a 10 anos você pode ter do valor da sua aposentadoria. Ou se você contribuir para um valor médio, quanto é o valor da sua aposentadoria. Ou se contribuir no teto, qual é o valor da aposentadoria. A importância disso é você ter uma projeção futura, trazida a valores correntes, presentes, né? E, eventualmente, você até poder manejar para que você possa ter um custo menor das contribuições. Às vezes não faz sentido você contribuir tanto pelo máximo, talvez você possa fazer pelo mínimo e tal. Então, isso aí eu diria que é o coração desse planejamento. É você realmente tirar uma foto do passado, vir para o presente e projetar o futuro. Tá bom? Eliminar burocracia e perda de tempo, né? Esse ciclo de planejamento ele vai desde, eu costumo dizer, desde a hora que a pessoa tem a dúvida, né? Que geralmente tem, não conhece bem, até o dia que o dinheiro entra na conta bancária. Então, a gente faz todo esse trabalho de planejamento e execução. Tá? Então, garantir acompanhamento da data planejada e, obviamente, do processo durante todo esse período. O que mais? Bom, vamos falar agora, eu não vou me ater tanto, porque eu acho que isso não é o mais importante nesse momento, mas tem aqui todos os links para as pessoas buscarem as informações, sobre as regras anteriores da reforma. Na reforma da Previdência foi feita em 2019, né? A anterior foi lá feita em 1999. Então, eu vou falar rapidamente sobre essas regras, vou falar sobre as regras de transição, né? Que elas vêm com a nova reforma de 2019. Então, eu não vou mostrar aqui, porque não faz muito sentido, vou só abrir para mostrar para vocês. Olha aqui. Esse guia está dentro dessa apresentação e também dentro da Previdência. Então, aqui tem todas as explicações para cada um dos casos, o que mudou na Previdência, quais são as regras de transição, como era, como ficou, etc. e tal, né? Não é que isso não seja importante, tá? Vocês não viram isso aqui, não, né? Eu acabei não compartilhando. Está vendo aqui? Nova Previdência é para todos e para melhor? Isso é um documento
Esse é um documento bem legal que eu recomendo cada um dar uma sacada depois. Ali mostra tudo que mudou com a reforma, como era... deixa eu ver aqui, como era... Caramba, peraí. Bom, está tudo aqui. Eu não estou conseguindo agora só por... Mas a ideia também não é mostrar isso, porque isso a qualquer momento você vai nesse link... aqui é que não estava publicando, não estava aqui, vi a guia. Estão vendo a guia? Não, só agora, né? Estamos vendo, sim, a nova Previdência. Tá? Não, estou vendo, olha aqui, olha aqui. Está assistindo. É aqui que o bicho pega. Eu sempre me enrolo com esse negócio de ver a guia, não ver a guia. Mas tudo bem, olha aqui. Então, aqui tem todas as regras de jogo, as regras gerais, a questão das alíquotas progressivas que foram aumentadas em 2019, fala na nova regra da Previdência, como era e como ficou, enfim, está tudo aqui. Fala da regra para os professores, fala no regime previdenciário geral, que é o nosso, do INSS, fala também no regimento próprio da Previdência, que são os servidores públicos, tem tudo aqui, e de uma forma legal, bacana, como era, como ficou. Então, quem quiser ficar expert, é só ir aí, tá bom? Sobre as regras do jogo, né? As regras atuais, estão vendo, né? A nova Previdência, o resumo, né? Então, a recomendação é depois, é só dar uma entrada na apresentação, que eu vou passar para vocês, e vocês verem esses detalhes. Os gaps de contribuição e os riscos de retroatividade. Isso é um dado importante, que muita gente não sabe, que é o seguinte, todo mundo, quando vai se aposentar, está chegando mais próximo, eles pensam assim, né? Bom, eu vou me aposentar, eu tenho uns gaps de contribuição aí do passado, né? Mas eu consigo descobrir quais são esses gaps, vou lá, pago retroativamente e tudo bem. Não é tudo bem. Na verdade, o INSS ele não vê com bons olhos a sua volta ao passado. Isso não quer dizer que não possa ser feito. Por isso que, na minha análise de planejamento, eu volto ao passado, vejo qual é o valor, vejo a relação custo-benefício, para ver se faz sentido, né? Às vezes, numa volta dessa ao passado, o cara ganha 150 mil reais de retroativos. Quer dizer, não dá para esquecer isso. Só que é preciso fazer e saber se faz sentido essa volta ao passado, sob o ponto de vista de custo e também com um conflito que você vai ter com a Previdência. Por quê? O que a Previdência faz é, quando você volta ao passado, e principalmente nessas regras de transição, que você volta atrás, ele diz o seguinte, ele não aceita. Ele, por default, ele diz, não aceita. Aí você tem que conflitar judicialmente, tá certo? Então, não é uma coisa tão simples assim, mas dependendo do valor, e uma vez conflitado, só para você ter uma ideia, na minha consultoria, o meu parceiro jurídico já ganhou 3 casos nessa volta ao passado. Então, na verdade, é importante ir ao passado para conhecer e ver a tua possibilidade de efetivação. Tá? Temos também a questão dos contribuintes individuais, né? A grande parte das relações que eu faço é diretamente com empresa, de funcionários de empresa, mas também tem contribuintes individuais, autônomos, MEI, etc. e tal. Então, isso é importante considerar dentro do planejamento previdenciário. Quando a gente fala, por exemplo, em MEI, que é uma atividade muito utilizada hoje, até para fugir ou usar pejotização ou MEI, é importante que a pessoa entenda que as regras do MEI é diferente dos individuais. Muitas vezes as pessoas não sabem, fazem confusão e acabam cometendo erros, né? As aposentadorias especiais, como eu falei para vocês, são aposentadorias onde você tem um problema de ruído, de insalubridade, enfim, coisas do tipo, que tem um tratamento diferenciado. Uma coisa importante também é saber sobre a perda da qualidade dos benefícios. Com relação à aposentadoria, se você tem lá os 15 anos hoje de mulher ou os 20 anos de homem, por exemplo, na idade, você não perde essa qualidade. Mas nos outros benefícios, se você passar, se tiver até 10 anos, se você passar mais de um ano sem contribuir, você perde a qualidade e tem que readquirir a carência para os benefícios. Bom, existe também a contagem recíproca de tempo público e privado, isso é uma coisa que as pessoas se enrolam também, não sabem o que elas devem fazer. Então, muitas vezes, a pessoa tem uma carreira no serviço público, mas também tem paralelo também no privado. É muito típico, por exemplo, um gestor público e ele é professor na área privada, né? Então, ele tem direito, se ele quiser, essas 2 aposentadorias
de cada um desses sistemas, né? Então, vai ter que buscar uma análise para cada um desses sistemas. Existe também uma coisa que tem aparecido, principalmente agora, com a migração de muito brasileiro para Portugal, é o mais comum, pessoas que vão para lá e querem saber o que fazem com o tempo, se pode se aposentar por aqui e por lá, ou se pode fazer uma consolidação desses dois tempos, é algo que tem aparecido também com frequência, né? Bom, uma outra coisa que é importante, que as pessoas precisam ter também, guardar isso, o prazo de revisão de qualquer benefício é um prazo de 10 anos, né? Isso significa dizer o seguinte, se você fizer um benefício hoje, e se for cometido um erro, seja de você ou da Previdência, você tem 10 anos para pedir a revisão, desde que você saiba qual é o erro e possa postular uma revisão, tá certo? Então, você conta 10 anos a partir da data da primeira renda que você recebeu, tá certo? Então, se você foi concedida a sua aposentadoria há 6 meses atrás, mas ela foi paga hoje, vai contar 10 anos a partir de hoje que você tem de tempo para poder reclamar a sua aposentadoria, tá certo? O erro que foi cometido, né? Existe uma outra coisa também que é muito frequente, tem acontecido, e é bom saber disso, é a isenção do imposto de renda para doenças graves, né? Então, aquelas doenças graves, tipo câncer, neoplasia, né? Ou Alzheimer, enfim, todas essas doenças, cardiopatia grave, tudo isso te dá direito a ter isenção de imposto de renda sobre o valor da aposentadoria. Não é sobre toda a tua renda de imposto de renda, mas sobre os valores pagos a título de aposentadoria. Só para te dar um exemplo, você vai dizer, João, mas a minha aposentadoria é baixa, às vezes não tem nem desconto de imposto de renda, mas quando você soma na relação, na contribuição anual, aquele valor de renda da aposentadoria do INSS, ele é somada aos teus outros rendimentos e te dá um valor de imposto de renda marginal maior. Então, você deixa de pagar esse imposto de renda. É muito importante isso. E muita gente está se ligando agora nisso. Infelizmente, o INSS não vai te avisar se você não correr atrás dele com isso. Bom, então, um resumo aqui. Quais os cuidados que eu devo ter em relação ao processo de planejamento e, efetivamente, aposentadoria? O passado das contribuições, novamente, é o que eu falo para vocês, tem que ir para o passado antes de vir para o presente e para o futuro. Existe uma relação custo-benefício da contribuição passada que precisa ser testada, estudada, pesquisada e reportada para o interessado, tá? Existe uma análise jurídica da situação, como eu falei, tem casos, quer dizer, nos casos de volta ao passado, tem que entender muito bem isso, e o INSS coloca realmente alguns obstáculos para fazer isso. Isso aí, para você bater de frente com ele, tem que ser através de um advogado previdenciário. No meu caso, na minha consultoria, eu tenho um parceiro que faz isso, né? As alternativas possíveis de aposentadoria, né? A projeção futura para otimizar a renda, é isso que a gente faz, eu falei anteriormente sobre isso. Quando eu projeto o futuro, eu projeto possibilidades futuras com renda, né? Para saber em quanto e quanto você tem que contribuir. E, finalmente, quando a gente faz esse planejamento, eu faço uma gravação, assim como eu estou gravando esse evento, quando eu faço individualmente para a pessoa, eu gravo essa reunião com a pessoa para que ela possa ter essas informações e poder voltar a ela a hora que quiser, tá certo? Então, isso é muito importante. Não só fazer uma reunião, depois de fazer o planejamento, quer dizer, na minha consultoria eu faço um relatório pessoal, com a situação individual da pessoa, faço uma reunião estressando todo esse relatório e depois ainda faço uma gravação e mando para a pessoa para ela poder ter aquilo, até porque todos nós sabemos que o que a gente vê hoje, daqui a 3 dias, a gente já não lembra mais. Então, eu acho que isso é um valor agregado legal, tá bom? Bom, olha só, eu acho que é isso que eu de importância, né, que eu tenho para falar com vocês. Deixa eu ver aqui. Tá, ok. Todos aí, beleza? Beleza, ok. Vamos lá. 10 pessoas. 10 pessoas. A minha expectativa de ter 150 falhou, não tem problema. Eu não tinha. Não tem problema.
Não tem problema. O meu aprendizado diz o seguinte, a gente manda uma informação, às vezes, para um, volta 10, né? Porque o cara sempre tem um amigo, sempre tem um irmão, sempre tem um cunhado e tal. Então, é legal você conhecer, até para dizer, olha, eu entendi um pouco do que o cara falou, mas eu acho que é interessante. Vai lá nesse canal, tal, aperta, e, de repente, essas coisas saem, tá bom? Então, a ideia é essa. Eu vou abrir, eu acho, nem precisa, né, Glória? Somos 10 pessoas. Se alguém fez já, não sei se já fez pergunta, ou então faz agora ao vivo, não tem problema. 10 pessoas, a gente vai fazendo de um em um, né, Glória? Isso, não, ninguém fez pergunta não no chat, Tá bom. pode fazer. Então, tá bom. É ruim também escrever, eu odeio dedilhar, tudo para mim na internet é tudo por voz. Beleza, vamos lá. Então, o Renan quer fazer uma pergunta. Vamos lá, Renan, manda lá. Eu acho que é interessante para os nossos funcionários, né, trabalhadores, especialmente no setor metal mecânico, que é a tendência agora do MEI. Eu gostaria que você esclarecesse para a gente, destacasse, quais são as implicações quando a pessoa é trabalhador normal, né, CLT, fica uma fase no MEI, depois volta. Qual o impacto disso na carreira profissional da pessoa? Ótima pergunta, Renan, ótima pergunta. Sabe por quê? As pessoas têm sido induzidas, não vou dizer nem espontaneamente, a fazer o MEI, tá certo? E aí ela tem um passado de ou individual, ou eventualmente de empresa. As pessoas não sabem que, ao você ser admitido no MEI, você passa a ter uma aposentadoria que não guarda esse passado. Olha só. Então, você passa a ter, como MEI, a aposentadoria do MEI é um salário mínimo. Então, daqui a 10, 15 anos, o cara vai descobrir que ele tinha que fazer uma outra opção, que é dentro do próprio MEI, pelo meu INSS, que você guarda esse passado. Para você guardar esse passado, também é mixaria. Em vez de você fazer um recolhimento de 5% do salário mínimo, você faz um recolhimento por 15% do salário mínimo. E aí, quando você for se aposentar, você vai levar todo esse tempo. Mas, e o MEI, na verdade, tem uma questão. Você não se aposenta no MEI por tempo de serviço. Você só se aposenta por idade, que são coisas diferentes, tá certo? Então, são impactos que são importantes da pessoa saber. Quando ela faz esse planejamento, por exemplo, faz um planejamento, eu falo isso com ela. Olha, o negócio é o seguinte, você agora é MEI, mas você... Uma recomendação é passe para um MEI de 15% e não de 5%, para você trazer esse passado e levar ele para o futuro. Ótima pergunta. Porque eu acho o seguinte, o nosso profissional de recursos humanos, para manter o pessoal na empresa, está o tempo todo competindo com a informalidade do mercado. Pois é. Profissional liberal, o cara é pedreiro, marceneiro. Não, eu vou trabalhar 2 dias na casa da madame, lá em Copacabana, eu ganho quase uma semana, 15 dias aqui na indústria. Mas não faz a conta, o que ele perde de FGTS. Não tenho a menor ideia, não tenho nem menor. Eu não estou entrando nem nessa parte trabalhista, estou falando só da... Um MEI lá, doutor, eu vou conseguir, mesmo que eu não ganhe aqui, eu vou abrir um MEI, está resolvido. Eu acho que a gente precisava esclarecer isso, até para o chão de fábrica, né? Para o cara achar, não se iludir. E o Rio de Janeiro é cheio de oportunidades de informalidade, né? A gente sabe disso, né? Tanto que o desemprego aqui, apesar da indústria ter caído, o desemprego não foi tão alto quanto a gente esperava, né? Por conta disso, né? Porque na pesquisa de emprego e desemprego, não distingue, né? Não distingue a questão se está trabalhando informal ou não informal. A rigor, não faz diferença, né? Então, na verdade, Renan, você é um cara esclarecido, conhece bem esse assunto. O que está acontecendo é que o empresário, ele quer usar uma relação de trabalho menos onerosa para ele. Teoricamente, está perfeito. Só que ele utiliza de subterfúgios, que a gente chama a famosa pejotização, que gera problema, cria um risco legal para ele. Hoje está sendo discutido isso, porque o próprio judiciário está dando ganho de calça para um e não para outros, mas ele quer ir pela pejotização ou pelo MEI. O MEI está sendo o mais usado, que fica um custo baratinho para a pessoa, que ela não sabe ver esses impactos, e para o empresário também não paga nada, tá certo? Ou paga pouco, eu não me lembro agora do detalhe. Mas, enfim, esse é o grande problema que a gente visualiza hoje. E não adianta lutar contra o que se urge como necessário. O custo do Brasil ele é alto, e o empresário vai tentar buscar essa redução. Quer dizer, o próprio legislador
eu acho que com o tempo ele vai ter que buscar uma opção que seja algo parecido com isso aí, com a pejotização e o MEI, mas para que seja o ônus do trabalho seja menor e previdenciário, porque também a gente sabe o seguinte, casa, comida e roupa lavada não tem mais. Eu trabalhei em empresas nacionais, multinacionais, eu sempre falei, casa, comida, roupa lavada. Eu tinha benefício, tinha não sei o quê. Hoje é muito difícil, não tem mais. Os custos não permitem. A própria empresa que eu trabalhei, que tinha um poder de fogo grande, a IBM, hoje ela não faz as mesmas coisas que fazia há 30 anos atrás. Isso é uma realidade. Agora, é preciso, aí não é objeto aqui da conversa, mas que o legislador trate isso de outra forma, de forma que seja palatável para as duas partes. Eu acho que isso vai acontecer. Vamos lá. Ok. Maria Júlia levantou a mão. Vamos lá. Tá sem, teu microfone está bloqueado. Oi, está ouvindo bem? Beleza, agora estou. A minha pergunta, eu entendi muito bem o que você falou, até porque eu passei pelo processo de me aposentar há pouco tempo, e eu fui muito prejudicada pelas duas reformas. Isso trouxe um prejuízo, eu tive que pagar pedágios e etc. E tal. Mas uma coisa que me desagrada, e eu não sei se isso tem jeito, eu creio que é governo mesmo, porque o primeiro aumento que basicamente eu teria na minha aposentadoria agora, quando tem o aumento do salário mínimo, eu não tive o mesmo percentual que as pessoas que ganham um salário mínimo teve. O que vai acontecer? Daqui a pouco, quem está com salário mínimo, daqui a pouco eu vou me igualar a um salário mínimo? É isso? Isso é uma aberração, isso acontece realmente, eu falo com as pessoas. O que acontece é o seguinte, o primeiro reajuste é proporcional ao seu tempo de aposentadoria. Então, vamos lá, o INSS, o INSS vai dar um reajuste, vamos fazer um exemplo agora para janeiro de 2025, tá certo? Digamos que a inflação, o INPC, deu 12%. O que ele vai fazer? Se você pediu isso em agosto, você só tem 6 dozeavos, só tem metade do reajuste, você só tem, se você fosse 12, você só teria 6%, é isso que você está falando, tá certo? Tem uma exceção, a exceção é quando você é aposentado pelo teto, pelo valor teto. Aí ele tem que considerar os 12%. Mas ninguém sabe desse detalhe. Você percebeu isso. Muita gente não sabe nem do detalhe que você está falando. Então, se houver um erro do INSS, e às vezes ele comete esse erro, o que a gente faz? A gente faz uma revisão pedindo esses 12 ao invés dos 6. Mas, no seu caso, se você não foi no teto, qual é o valor da sua aposentadoria, mais ou menos, para eu saber hoje? 4, 3? Durante a maioria do tempo, quer dizer, quase todo o tempo da minha contribuição, os últimos, assim, de 30 anos, 20 anos, eu sempre contribuí pelo teto. Eu não tive aposentadoria pelo teto, ela teve ali, foi considerado, eu não sei o cálculo, não sei como é que foi feito, mas eu... Você se aposentou quando? Eu me aposentei há 2 anos atrás. Esse ano, no aumento do salário mínimo, que teve um ganho real, né, digamos assim, esse ganho real não veio para mim. Eu só ganhei lá aquela partezinha que seria... Ou seja, eu fui reajustada, mas eu não ganhei o plus, né, o reajuste real. Isso, para mim, foi assim, uma decepção, além do valor do imposto de renda, que ainda me descontam. Pois é. Infelizmente é assim, é uma irracionalidade que não foi corrigida. Nas empresas, havia muito isso também, talvez o Renan deve lembrar, no primeiro dissídio, o acordo, o salário é proporcional. E aí, se a empresa faz isso, não tem um plano de cargos, ela começa a desvirtuar isso aí. O cara fica com um valor diferente na faixa. Mas o INSS não está nem aí, ele manda proporcional e você que segura essa onda. Isso é legal, infelizmente é a regra do jogo. Você não pode contestar isso, fazer um recurso. É isso, infelizmente. Obrigada, João. Entendi. Algo mais aí que eu possa ajudar? Como é que está a questão de ruído hoje? Como é que você vê isso, o impacto da questão do ruído também? De ruído de quê? Da aposentadoria? Não, ruído, insalubridade, efeito de insalubridade, ruído, como é que está a coisa hoje? Olha, para dizer a verdade, eu não tenho muita aposentadoria. As minhas aposentadorias, o que cai na minha rede, é muito mais aposentadoria por tempo de serviço, com as transições, né? E por idade também. A aposentadoria especial,
Ela é uma aposentadoria como outra qualquer, ela tem regras específicas. Antigamente era pelo tempo, agora tem tempo e idade. Então, se você cair numa situação dessa, o próprio meu INSS, o meu sistema, ele vai identificar quais são as datas, porque eu não mostrei para vocês, mas você vai ver o seguinte, o sistema, quem já entrou no sistema do INSS, quando você bota lá o teu nome e tal, ele te dá a tua situação, ele diz quais são as datas, quais são os valores, etc. e tal. Então, ali você tem condições de ver qual é a tua situação. Mas as pessoas não entendem muito a regra, que é aquilo, porque é complicado mesmo, um monte de regra de transição, o diabo e tal. Então, ela entende o seguinte, no dia tal eu tenho tanto, no dia tal, no ano tal eu tenho tanto. E aí você vai ver o que é melhor para você. E aí, no caso de ele encontrar uma data que você é elegível, ele te dá esses detalhes. No caso da aposentadoria especial, não tem nada de diferente, simplesmente é uma aposentadoria com algumas restrições diferentes, que são limitadas à idade, tempo de serviço e à característica do trabalho da pessoa. Eu não tenho muita coisa para te falar sobre isso, não, Renan. Entendi. Agora, João. Bom, vamos lá, tem outra pergunta. Fica à vontade, João, depois eu falo. Fala, Jorge. João, no caso da aposentadoria especial, e aí voltando para a questão da indústria, que é a aposentadoria especial para nós é um problema, né? Que cuidados eu tenho que ter no preenchimento, por exemplo, do PPP, não é? Considerando, inclusive, os recolhimentos que eu faço com aquele adicional pela atividade insalubre, porque a gente, às vezes, vê o PPP preenchido de forma a informar, não é? Que não existe insalubridade, mas eu recolho com aquele adicional. E aí, praticamente, eu estou declarando que aquela atividade é insalubre. Que cuidados eu tenho que ter? Essa é uma pergunta. E a segunda é com relação aos processos de revisão, aos juros e correção monetária. O que a Previdência me paga? Ela me paga só correção? O que eu faço em relação a juros? Como é que é isso aí? Tá bom. Deixa eu te falar o seguinte, na minha consultoria, eu devo estar atuando com esse trabalho já há uns 3 ou 4 anos, tá certo? Apesar de eu fiz isso, lá quando foi a minha primeira missão na IBM, me apresentaram a Previdência, certo? Você vai fazer isso. Eu fui representante de convênio, assim, então eu entendo disso, não é por acaso, né? De muitos anos. Bom, mas eu continuei lendo, acompanhando, por exemplo, isso que ela falou da reforma, ela passou por 2 reformas, eu passei também a de 99, tomei um ferro, ali que foi criado o fator previdenciário, essas coisas todas. Novamente, eu sou gestor, eu não sou advogado. Quando o bicho pega, pego o meu advogado e ele vai me ajudar. Por exemplo, no caso de aposentadoria especial, eu não tenho expertise profunda, sei como funciona, você tem que ter o PPP que você vai demonstrar para a Previdência que o teu trabalho é insalubre ou perigoso, tá certo? Agora, aí eu chamo os estagiários, aquela brincadeira, eu chamo o advogado e digo, que eu tenho um caso aqui de aposentadoria especial. E, normalmente, o que acontece, até para você tentar brigar com eles na justiça, você tem que apresentar através do próprio meu INSS. Então, o que a gente faz? Eu não tenho esse caso aqui, estou sendo honesto com vocês. Eu entraria com a aposentadoria especial, com o PPP que está sendo trazido, e vejo o que o INSS vai fazer. Se ele colocar problema, que geralmente coloca, principalmente a aposentadoria especial, eu chamo o estagiário, né, brincando, o advogado, e ele pode, se a pessoa quiser, entra com uma reclamação judicial. Aí a brincadeira é outra. O INSS, porque o INSS gosta de dizer não por tudo, né? Não, em princípio é não. E a grande maioria não sabe nem que pode recorrer judicialmente e nem tem capacidade de fazer isso, ele aceita, entuba, e o INSS fica numa nice, tá certo? Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, bem prático, se você me trouxer um caso, eu vou dizer para ele, cara, você vai ter que apresentar os documentos, dentre eles o PPP com todas as informações possíveis. Dão entrada no meu INSS. Vai rebarbar? Provavelmente. O que eu ouço é que eles rebarbam praticamente todas as aposentadorias especiais. E aí eu vou pegar o meu advogado, ou se ele quiser, o cliente antes disso, e já vão partir com tudo isso. Mas o INSS, primeiro, tu tem que ser viabilizado no INSS para poder ir na justiça. Isso é um ponto. A segunda pergunta que você faz é que quando o INSS paga, ele paga, pelas regras do jogo, os 5 últimos anos. E lá ele considera juros e correção. Mas esse assunto provavelmente vai parar na justiça e vai ser feito com os índices de correção da justiça. É isso. E dos últimos 5 anos, se você levar. É isso.
Respondeu ou não? Tá sem som, tá sem som. Tá sem som, fala. Você respondeu, mas a minha preocupação era um pouco mais com relação à empresa, né? Ao cuidado que tem que ter a organização, e não é lá com o processo, exatamente, mas o cuidado que eu tenho que ter quando preencho, por exemplo, faço a descrição de cargo. Não é? Lá, se eu coloco, não é, por exemplo, que o empregado trabalhava fora fazendo visitas, o INSS cria uma série de problemas, né? E acaba dando um não para o empregado, que volta aí com seu advogado para encher o saco nosso lá na empresa, de que nós preenchemos errado, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter muito grande. Eu já entendi o teu ponto. Eu já entendi o teu ponto. Só que tem o seguinte, eu estou sendo honesto com você, eu não tenho expertise em aposentadoria especial. Você tem que pegar um advogado previdenciário com expertise em aposentadoria especial. E aí ele vai olhar pelos dois lados. Ele vai olhar pelo lado previdenciário e trabalhista, que a tua preocupação é trabalhista. Eu vou informar um troço aqui que eu posso estar trazendo um exposure para mim, um risco para mim. Né? Isso é uma coisa à parte. Isso aqui eu nem me arrisco a falar para você. Algumas coisas, até pelo bom senso, eu posso falar, mas não seria uma palavra definitiva em relação a esse assunto. Tá bom. Obrigado. Ok. Posso até tentar encontrar, eu tenho um aposentado, um advogado com expertise, de repente, se quiser conversar com ele, ver, buscar, eu posso te passar o contato. Que tá mais? Bom, se você for falar com o seu advogado, se você pudesse dar um enfoque também na hora de mandar a resposta para a gente sobre essa questão dos juros, porque quando você entra com com um recurso, né? Quando você pede uma revisão previdenciária, o INSS ele calcula o período que te pagou, de repente, com algum erro, e ele só corrige, ele não paga juros. E aí, esse é o item que, para nós, é importante saber, até para orientar o próprio funcionário. Entendi. Que eu tenho que entrar judicialmente. Eu acho isso um absurdo. Está cheio de absurdos, amigo. Se você pegar o maior absurdo é que o que a Previdência fez desde 1900, sei lá, e calça curta, até hoje, as reformas que a gente passou, os desvios que foram criados, essa questão da revisão da vida toda, eu trabalho com isso também, né? Que ainda tem uma chance lá no final de acontecer, que está esperando ainda lá a decisão do STF, né? É uma brincadeira, quer dizer, o cara contribuiu, eu, por exemplo, no meu caso, só para você ter uma ideia, a revisão da vida toda, vou precificar, ela me daria 300 mil de diferença e a minha renda sairia de 3 mil para 7.800. É disso que eu estou falando. Aí vem o INSS e diz assim, não, mas você não tem direito, João, sabe por quê? Você tinha que ter 10 anos para pedir essa revisão. Pô, como é que eu ia pedir em 10 anos se a revisão foi feita, aprovada em 2019, pô? Eu teria até 2029. Então, você vai reclamar com quem? Com o Papa. Você vai reclamar com o Papa. Então, são essas coisas que acontecem, infelizmente, que a gente não tem saída. Foge ao bom senso, cara. Infelizmente. É isso. Tá bom. Obrigado. Nada. Quem mais? Mais alguma colocação? Sim. Quem? Eu mesmo, Renan. Fala, Renan, fala. Vamos lá, outra dúvida. Como é que você orienta a questão da pessoa ter 2 vínculos, todos eles abaixo do teto? Como é que você considera essa questão? Olha só, hoje... A pessoa consegue juntar os valores? Antigamente não considerava. Como é que está o reconhecimento de 2 vínculos, que às vezes a pessoa é professor, ganha pouco num lugar, mas trabalha CLT em outro, ou vice-versa? Como é que você vê? Você tem que juntar os dois, pode juntar os dois. Isso, inclusive, o meu sistema, quando ele importa os dados, ele pega os dois, porque lá no CNIS vai ter a tua contribuição como professor e a tua contribuição também como empregado individual, seja lá o que for. Hoje, são considerados os 2 vínculos, eles vão entrar soma limitada. Mas me consta que antigamente não era considerado. Antigamente não era, mas agora é. Não sei te dizer exatamente, mas agora é. Te garanto que Mas consegue corrigir retroativamente isso, então? Reconhecimento retroativo disso?
Não é reconhecimento retroativo. Se eu for entrar hoje com uma pessoa, com um pedido de aposentadoria dentro das regras do jogo, ele vai voltar com as informações. Na verdade, hoje ainda é até julho de 94, né? Tem aquela famosa... Isso, eu sei. Exatamente. Exato, e ali ele vai considerar as duas contribuições, a privada e pública também, se for o caso, mas as duas contribuições, como empregado e como professor. Te garanto, sem problema. Certo. Hoje é assim, já foi diferente. Como profissional liberal também, quer dizer, a pessoa é profissional liberal também, empresário, não importa. Exatamente. Exato, não importa a natureza da contribuição, né? Então, acho que esse é um ponto importante, né? Que as pessoas só têm as duas atividades, porque me consta que foi feito muitas aposentadorias sem considerava só o valor da maior, e o INSS não juntava a outra. Pois é isso mesmo. Mas mudou. Pode ser certo. O problema, Renan, é que, infelizmente, a Previdência Social não tem um serviço público que faça isso que eu estou fazendo. Porque isso todas as pessoas têm dúvida. Só que você vai recorrer a quê? Você vai recorrer a ligar para 135, marcar, agendar num posto, tem milhares de pessoas, com pessoas que, infelizmente, do próprio INSS não são bem preparadas, não conhecem tudo. Então, você fica à mercê do... Eu estou querendo fazer merchan aqui do meu trabalho, mas eu sei que ele é importante. Ele é importante por isso, porque você vai direto ao campo. Eu estou preocupado aqui com a dupla contribuição, o outro está preocupado porque, cara, eu perdi o tempo da revisão da aposentadoria, não posso fazer. São coisas muito específicas. Eu não estou dizendo que o INSS vai te dizer errado, que não vai saber. Eu só estou dizendo que, quando você tem um serviço seletivo, é outra coisa. Eu adoraria ver o INSS com um tratamento ao público assim, individualizado e tal. E hoje facilita, né? Porque você com um bichinho desse tecnológico, olha, eu estou falando com 10 pessoas, podia estar falando com 100 pessoas, né? Então, agora, vamos parabenizar o INSS, ele já fez bastante, perto do que era, e eu acompanho isso ao longo dos anos, fizeram bastante. Não tem ainda um poder analítico para poder ajudar, né? Não vamos aqui jogar pedra, não é o caso. O que mais? Verdade. Bom. João, Maria, Júlia. Na verdade, eu queria aqui até te explorar um pouquinho. Você falou a questão do MEI, que não vai puxar o passado dessa pessoa que era CLT. Só se ela pagar a contribuição adicional. Mas isso você falou de uma alíquota aí. Uma pessoa que esteja errada hoje, que esteja perdendo, como é que ela faz para buscar regularizar isso para que seja contado, para ir para os 15% que você falou? Olha só, eu diria para essa pessoa o seguinte, que ela imediatamente fizesse essa passada de 5 para 15. É uma guia do MEI, onde está assim, tem uma guia especial para fazer isso aí, certo? Eu também não sou expert em operações, né? Mas eu sei que tem uma guia, você vai lá, em vez de 5, você passa a pagar 15. Eu, por exemplo, teria que consultar. Eu não sei se é imediatamente ou vai ter que voltar atrás com esse retroativo. Eu não sei. Eu teria que, se pegar um caso desse, teria que ver. O importante é a gente sempre ter uma noção do que é necessário. O que você vai ter que fazer, sempre tem na internet uma forma de fazer. Então, eu estou dizendo para você, é possível? É possível. Eu tivesse lugar das pessoas, já passava para 15, até porque não é nada demais. 5% do salário mínimo é R$70, 15% é 250, enfim. Não vai te matar por isso. Então, eu imediatamente passaria para essa alíquota, se o cara é MEI, tá certo? Mas talvez tenha que aprofundar cada caso, tá certo? É isso. Perfeito. Ok, obrigada. Perfeito. João, sobre MEI ainda, que agora é uma tendência, né? Até as pessoas querem. Mas o MEI tem a vantagem que tira uma nota fiscal, a empresa pode lançar, é uma coisa que tem outros aspectos além da questão previdenciária, que é aspecto também do negócio em si, né? É possível a pessoa que seja MEI querer continuar contribuindo sobre 3 salários, 4 salários, aí paga 15% direto, e isso passa a valer para a média dela, para poder juntar a média dela sei lá, carregar o seu estoque de contribuições e manter uma média razoável, de 3 a 4, 5 salários mínimos, é possível esse tipo de coisa? Você está me perguntando... Atuar como MEI e pagar a contribuição como se fosse um profissional liberal, basicamente, é disso que a gente está falando? Entendi. Eu, por exemplo, novamente, eu não tenho respostas para tudo, eu tenho caminhos e direções para chegar lá. Então, eu diria para você o seguinte, você me pergunta, o cara pode ser MEI e pode ser também uma outra contribuição individual?
se você fosse meu, quer dizer, para aí que eu vou pesquisar. Eu não sei te responder isso de pronto, até porque eu não lido muito com o MEI. Entendeu? Então, o que eu faria é o seguinte, eu tenho que aprofundar isso aí. Teoricamente, se o indivíduo é MEI, ele está sendo regido de uma forma. Como contribuinte individual, é outra. Agora, eu não sei se o MEI prevalece sobre o individual ou se você pode fazer uma contribuição em separado e trabalhar com essas duas aposentadorias. Não sei, teria que pesquisar. Aliás, vamos combinar? Fala, pode falar. Perdão, eu vou te explicar a natureza da pergunta. Porque as empresas também, quando contratam um profissional liberal, tem uma alíquota de contribuição previdenciária em cima das contribuições do profissional liberal, do RPA. Né? Quando é MEI, não. Quando é MEI, é só está pago, não tem que pagar mais nada. Então, há também um interesse empresarial de contratar o MEI, vamos dizer assim, porque não vai incidir outro custo, aquilo ali é direto. Né? Não é à toa que todo mundo está correndo para lá. Oi? Não é à toa que os empresários correm para lá, para usar o MEI. Pois é, mas também os ofertantes de serviços também correm para lá também, faz uma certa... Bom, aí acontece com o ofertante de serviços quer manter uma aposentadoria melhor. A aposentadoria do MEI é limitada. Vamos ver a parte, né? Então, se ele contribui mais, com 15% em cima do valor mais alto, é possível ele manter o estoque de contribuições que ele tinha CLT e fazer uma média mais alta? Eu estou falando do planejamento previdenciário do pessoal de chão de fábrica, tá? Porque eles passam por isso mesmo, né? Entendi. Nós vamos combinar o seguinte, eu vou colocar você como meu cliente, tá certo? Eu vou fazer essa pesquisa e volto para você, eu volto para o grupo, tá bom? Ótimo, então. Eu acho que não pode, infelizmente o MEI ele sobrepõe, mas de repente pode, não sei, eu teria que pesquisar. Aí o cara ficaria com duas aposentadorias, elas seriam olhadas à parte, né? Não pensei nisso, eu pensei que ficasse com uma só. Na verdade, quando ele troca, Renan, quando ele troca 15%, para fazer o som sumiu. Soma-se o período anterior. Estou sem. Está me ouvindo? Estava abaixo o teu som antes, Jorge, não entendi bem. Eu disse o seguinte: quando você faz a opção pelos 15%, você muda o código. E aí, a parte anterior é contada na hora, assim. A média fica completa. Entendeu? Então, a única coisa é isso, é porque eu penso um pouquinho diferente do João. Às vezes, você pagar 5%. É uma situação de econômica mesmo, né? Porque quem ganha salário mínimo, pagar 5%, pagar 15%, vai uma diferença grande. Você vê no... 5% é 70 pratas, o cara se vira. Agora, e pagar 200 e pouco 3 vezes, sobre quem ganha um salário é representativo. Então, a gente tem essa dificuldade, às vezes, no chão de fábrica, mas pagar, se puder pagar, os 15 vai considerar a contribuição total. Exatamente. Porque quem paga pelo MEI, né, tem a questão do DAS. E o DAS, você já paga também 5% lá pelo DAS. Então, os 15 somam os 5 para dar os 20. Mais ou menos isso. Exatamente isso. É que o INSS, como o João falou, não esclarece praticamente nada. Então, você chega lá, alguém diz que você pode pagar 5, você paga achando que é uma grande vantagem. Está esquecendo que você está condenando o teu passado ao esquecimento. Exatamente. Na verdade, as pessoas mais simples, Jorge, perfeito, as pessoas mais simples, elas têm dificuldade, inclusive, de pagar 210, então 70 fica mais... Eles dão tudo bem. Se eu pagar esses mais 15, mesmo que seja mais 15, eu vou pegar aquele passado. Se é que ele tem um passado bom, se tiver um passado ruim, olha quantos detalhes você tem que ter, saber para tomar a decisão. Né? O cara não consegue fazer isso sozinho, por falta de esclarecimento. Agora, eu diria, todo mundo está metendo o MEI. No mínimo, se vai no MEI e tem um passado onde houve boas contribuições, mete os 20, os 5 mais os 15, entendeu? Para não correr o risco. Pelo menos na aposentadoria por idade, ele vai garantir esse passado. Isso é o mínimo que a pessoa pode fazer. Agora, pode partir para essa outra alternativa. Será que eu posso trabalhar em separado? Eu fico com essa, ainda fico como individual, continuando? Aí já é uma melhor, é um plus, né? Aí teria que pesquisar. É isso que eu estou te falando. Até para quem não tem passado, João, dentro das nossas empresas, por exemplo, se eu vou contratar um profissional que trabalhou para mim, mas ele foi dispensado, mas eu quero, em alguns momentos, que ele venha e preste um serviço. Aí eu vou orientá-lo
a se tornar o MEI. Eu acho que, nesse momento, até do planejamento da aposentadoria, não é, do planejamento previdenciário, a gente oriente com relação aos 15% e que ele crie o futuro. Não só se preocupe com o passado, mas que crie um futuro para, quando ele precisar se aposentar, ele ter aquilo ali considerado. Óbvio que dentro das possibilidades dele, né? Pois é. Realmente o MEI está nas complicações também de explicar ainda tem a pejotização, né? Os PJ, mas o PJ é contribuinte individual, esse não entra... contribuinte individual. Verdade. Ok. Não sei como é que nós estamos aí, Glória, de tempo. Está bem? Também. Eu não tenho problema, mas... Quantas horas a gente tem? A gente começou 9h15, não foi? É 1 hora. Só tem 1 hora de conversa, ainda tem muito tempo. Se vocês mas quiserem... também não precisa, se não houverem mais perguntas, a gente pode estar encerrando. A gente faz. O importante é ter uma conversa produtiva, né? um papo produtivo, onde a gente possa aprender. O que a gente depreende disso aqui, dessa conversa, que eu também, obviamente, eu cheguei à conclusão, a maior parte das pessoas não tem essa informação, não tem nenhuma informação. E os detalhes não são pequenos, são grandes. Mas essa coisa do MEI aqui, né, Jorge? Olha, como é que um cara de chão de fábrica vai entender uma bodega dessa? E você acha que se ele for lá no INSS explicar para ele, ele vai entender? É muito complicado, ele tem que botar na mão de alguém que ele confie para poder fazer esse trabalho. Desculpa, eu estou fazendo merchan, mas se não for comigo, faz com o Pedro, o Manuel, o Paulo. Mas sozinho é complicado, cara. É complicado. Eu tenho só uma última pergunta a fazer. João, tem só uma última pergunta a fazer. Até quando é possível a pessoa cobrir aqueles buracos? Ou pagar alguma coisa complementar em relação a cada mês que a contribuição foi baixa? Até quando é possível fazer esse custo-benefício aí? Quando investir, melhorar a média? Como é que você vê isso? Você faz o seguinte, olha só, quando a pessoa tem o gap, você precisa fazer uma análise para ver se esses gaps, se eles estão nos últimos 5 anos ou antes desses 5 anos. Isso é a primeira coisa que você precisa saber. Se você está nesses últimos 5 anos e tem gaps, a forma de contribuir é mais fácil. Você vai na própria guia de recolhimento e faz esse recolhimento retroativo. Se você tiver nos últimos 5 anos, tá certo? Se você tiver num período maior do que 5 anos, você tem que fazer um processo junto do INSS. E aí você... Administrativo. Tá. Ok. Para ele poder autorizar você fazer esse recolhimento. Ou seja, o INSS, ele quer saber, tudo bem, você falhou? Falhou. Só, o que você fazia nesses períodos? Ele vai aprofundar. Ele vai dizer o seguinte, e aí tem um perigo, porque como esses 5 últimos anos está na tua mão, você pode ir lá e recolher e não aceitar aquele dinheiro. É como dizer, você é dadivoso, tá voltando nos últimos 5 anos e está me dando. Realmente, essa contribuição ela era devida, mas agora nem é mais. Depois de 5 anos, ela nem mais é devida, mas durante os 5 anos ela é devida. Então, ele vai dizer o seguinte, bom, se você dentro dos 5 está vindo aqui para contribuir, bem-vindo. Agora, se isso vai contar ou não para a aposentadoria, é outra história. Vai contar como tempo de contribuição, mas muitas vezes é contado como tempo de contribuição, muitas vezes não, é contado como tempo de contribuição, mas não é contado para efeito da elegibilidade, aquelas regras de transição. Então, o tempo de contribuição ele sempre representa alguma coisa a mais, né? 2%, que você, 2%, tal. Mas ele não vai, por exemplo, te dar uma retroatividade de 2 anos ou 3 anos pela regra de transição. Isso é outra coisa que é um pouquinho complicada, as pessoas não entendem. Então, elas vão, os últimos 5 anos pode rolar e pum, manda. Aí vai ter uma conversa, vai pedir a tua comprovação de autônomo, se for o caso, o que você fazia, o que você tem de informação. Não é tão simples assim. Essa volta ao passado não é simples, ela tem que ser tratada de uma forma inseparável. Tanto é que essa parte, quando entra nessa parte, eu dou toda a orientação, aí entra o advogado previdenciário, que ele vai dizer quais são os documentos que a pessoa tem, quais são necessários. Para você fazer uma contribuição, essas contribuições são baratas, cara. Estou falando coisas de 60 mil, 100 mil, você vai sair depositando 60, 100 mil sem ter certeza que aquilo vai contar, cara. Então, é uma responsabilidade. Então, eu trabalho alinhado com um advogado previdenciário, especialista nisso, ele conhece isso. É ele que faz essa confrontação com o INSS, então tem que ser uma coisa muito específica, entendeu?
Porque agora a média agora é da carreira toda da pessoa, né? Digamos que o sistema atual, a média isso para os novos, né? Isso para os novos. Isso aqui é o conceito da revisão da vida toda que o STF cortou, foi isso, mas é isso. O conceito que faz sentido. A média deve ser do todo e não de parte. Quando chegou lá em 99, que foi feita a reforma, eles botaram mania de corte em 94. O que significou isso para pessoas como eu e provavelmente como você? Né? Aqueles salários de contribuição alto lá de trás, eles foram cortados. Nos prejudicou. Por isso que a minha aposentadoria hoje é 3 mil, podia ser de 7.800. E eles não querem conversa. O Capa Preta sentou lá e vetou esse negócio. A desaposentação também, né? Outra coisa que vira e mexe, já foi assim, já foi assado. Quer dizer, você contribui hoje para o INSS, você é aposentado. Aí, pô, como é que eu tenho que contribuir para o INSS se eu já sou aposentado? Aí você vai ser um professor, ele vai querer te... mas eu já sou... Não, você tem que contribuir. Isso aí foi o STF decidiu, dentro do critério de desaposentação, você já deve ter ouvido falar. Seria você abrir uma nova conta. Não, acabou, olha aí, você contribui a mais, porque o sistema ele não é seletivo, ele é geral. Então, são tantas as disparidades. Quer dizer, não é disparidade, eu não gosto de ficar falando mal dos outros, dos agentes, sem ter uma razão. É óbvio que o cara lá do STF, não sou daqueles também que fica pichando o STF, o INSS, eles também estão lá querendo cumprir uma missão. Né? Os impactos são grandes, apesar de que eles chegam ao cúmulo de mentir sobre esses impactos. Na revisão da vida toda, o impacto comprovado é de 4 bilhões em 10 anos. Eles falaram em 450 bilhões. Então, cara, é esse país que a gente vive, essas discussões acontecem. Então, a vida é essa. Eu sempre digo, eu sempre termino com essa frase, talvez ela vai constar no meu epitáfio. É o seguinte: sempre olhe a relação custo-benefício, né? Porque não tem verdade eterna, não tem certo, não tem errado, tem que olhar individualmente para saber qual é. Tá bom? Perfeito, tá certo. Muito bom, gente. Ok, bonito. Tem mais alguém? Vamos gravar. Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Não? Josué, quer fazer? Não, tranquilo, a sua explicação foi boa. E a gente vê que algumas coisas não tem jeito mesmo. E o que tem jeito, a gente tem que fazer para que ocorra de uma forma mais liberal. Não é verdade? Esse mesmo caso que você sofreu, também sofri. Né? Eu cheguei a recolher em cima de 20 salários mínimos. Não sei se tu lembra disso. Na hora de aposentar, isso não foi contado, porque era 80, 70, então... E não vai ser contado mais, amigo. Esquece. O STF, em março desse ano, ele decidiu o seguinte, que aquilo que eles fizeram em 99, o corte de 94, é constitucional. O Capa Preta, ele tem um carimbo, ele diz, isso é constitucional. Ele não entra na discussão de se é razoável ou não é razoável. Ele já disse que é constitucional, amigo. Esquece o que é anterior a 94. Exatamente. Não tem nem conversa. É verdade. Mas o deles é constitucional integral. Assim é fácil tomar essa decisão. Abono para o juiz, tem tudo. Mas a gente vai... Chororô, eu não sou de chororô, eu gosto de coisas práticas e pragmáticas. Infelizmente, constitucional nos olhos dos outros é fácil. Exatamente. Galera, mais alguma coisa? Também não quero... Vamos gravar e divulgar. Está gravado, eu vou botar, viu, Glória, no Grupo Conexão, quem não assistiu pode ver, e também a gente manda um arquivo aí para o Renan, tá certo? É o que está lá, vai estar no link do grupo, tá? E aí é isso. Se tiver uma dúvida, a gravação é boa por isso, você vai lá, não, deixa eu ver aqui, o João falou, aí tu vai olhar isso aqui daqui a 3 meses, tu não sabe nem quem é o João, né? Então, é a nossa realidade. É a nossa realidade. Então, a gravação é fantástica. Grandes amigos, foi um prazer conhecer essa turma. Prazer foi meu. Né? Renan, obrigado. João, obrigado, foi excelente. Beleza. Glória, né? Mais uma vez revê-la e obrigado aí pelo evento, da Isa também, e a equipe aí do CIMI, né? Agradeço também a presença do pessoal lá do Cimetal Sem Rio, né, que muito estão bacana. aí, né? Para a gente é bastante importante, o Josué, a Júlia, né? Também
a Rosemary Lomelino, que chegou depois. Muito obrigado. E estamos juntos aí. Renan, valeu. Foi muito bom. Valeu, pessoal. Valeu mesmo. Tá? Depois a gente conversa mais, hein? Um minutinho. Vamos tirar uma foto? Agora vai dar informação. Registro. Para mostrar que hoje Luciana, tira foto para a gente também, Luciana. Está frio no Rio. Essa reunião boa. É raríssimo. É. Né? Então vamos lá. Eu vou tirar foto, quem puder nata. aí também pode printar a tela, tá bom? Isso, tirou foto, Vamos Luciana. lá? Atenção aí, printem a tela também. 1, 2, 3 e... Tá. Foi. Foi! Valeu. Gente, obrigado pela participação de todos. João, mais uma vez, obrigado por ter se disponibilizado a contribuir com todos aqui presentes e com o próprio grupo. E estamos juntos, mês que vem, presencial, a reunião será na aldeia, no Itaiangá. Então, falamos sobre desenvolvimento de jovens, né? Mesmo não sendo do grupo, tendo interesse de participar como convidado, só entrar em contato comigo, com a Dauísa, tá? Será na segunda, quarta-feira, como todos os meses, presencial no Itaiangá, tá bom? Tá ótimo, então. Perfeito. Beijo grande para todos. Prazer conhecê-los. Prazer revê-los, aqueles que a gente já está... Prazer grande, prazer com o Josué, então a gente vai se falando mais. Vamos falar, Renan, com certeza. Obrigado, Glória, Júlia, Jorge, Um abraço. Isa. Valeu, Jorge. Essa aqui quem é? Tá seu nome? De óculos. A de óculos não tem... Desculpa, não tem o nome dela, não pude agradecer. Mas tudo bem. Obrigado a todos. Fica com Deus. Obrigado. Tchau. Beijo. Tchau para todos.